Bom dia, vamos agora então retornando à análise do convite, partindo agora para a leitura do artigo 22, parágrafos 6º e 7º da 86693. Vamos aqui então dar uma passeada, depois a gente volta aqui para essa página da lousa. Vamos aqui saindo da sequência, já chegamos aqui. Então, parágrafo 6º, na hipótese do parágrafo 3º desse artigo, inexistindo na praça mais de 3 possíveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Então, veja só, lembrando aqui, no 22, parágrafo 3º, lá diz que o convite, via de regra, deve ser enviado no mínimo 3 eventuais interessados, melhor dizendo, a carta convite. Pois bem, o parágrafo 3º é completado aqui pelo parágrafo 6º. O que está nos dizendo ele? É que se na praça, ou seja, no município onde se realiza a licitação, existir a possibilidade de haver mais de 3 possíveis interessados, a cada novo convite realizado por objeto igual ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados que não foram ainda convidados pela administração nas últimas licitações. O que a lei está impondo aqui, pessoal? Vamos dar um exemplo aqui. Olhem só, então vamos dizer uma licitação aqui para o serviço de floricultura. Perfeito. Aqui está. Então, vamos lá, um órgão que atua na área cultural, é responsável por muito evento, então. E ele quer contratar, por um certo período, uma empresa para realmente responder pelo serviço ali de colocar, disponibilizar a parte de flores em cada evento. Tudo bem, então eu tenho, em certa cidade, 5 empresas atuando na área, certo município. As empresas A, B, C, D ou E. Tranquilo. Digamos que no primeiro convite, a administração convidou as empresas A, B e C, sejam elas cadastradas ou não perante o município. Tudo bem. Então, no segundo convite, o que o 22/6 está impondo? A saída, o não convite, vamos assim dizer, a uma das anteriores convidadas? Não. O que o 22/6 está impondo é que seja acrescentada uma empresa ainda não convidada, mas, nesse caso, desde que elas sejam cadastradas. Então, presumindo que as empresas D e E são cadastradas, num novo convite, para objeto igual ou similar, o município vai ter que convidar ou a empresa D ou a empresa E, presumindo-se, como eu já disse, ambas cadastradas. Se nesse convite aqui, nesse segundo, ela convidou a D, num futuro terceiro convite, ela deve convidar a E. Veja que nesse terceiro convite, o município pode mudar daqui para cima ou não, ou seja, ele pode convidar a A, B e a E, ele pode convidar a B e a D, e a E. O que eles devem obrigatoriamente atender pelo 22/6 é convidar uma não cadastrada que não participou dos convites anteriores. Esse é o nosso 22/6, então. O que é o 22/7, pessoal? Cai muito em prova, porque o TCU, os tribunais do judiciário são rigorosos sobre essa regra aqui. Parágrafo 7º. Quando, por limitações de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção no número mínimo de licitantes, aí eu acrescentei aqui, isso aqui é uma explicação minha, não apenas convidados, exigidos no parágrafo 3º desse artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição no convite. Ou seja, pessoal, tem uma regra geral que é que participem do convite pelo menos 3. Pois bem, o 22/7 está nos dizendo, quando por limitações do mercado, ou seja, não houverem
3 pessoas físicas ou jurídicas naquela localidade, atuantes na área, ou mesmo quando existirem 3 pessoas ou mais, houver um manifesto desinteresse daqueles convidados em licitações anteriores, e em virtude disso for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo sob pena de repetição do convite, ou seja, de realização de uma nova licitação. Pois bem, então, por exemplo, pelo 22.7º, só por ele, seria isso aqui. Vamos dizer que no município existem 4 empresas que atuam em certa área. Tudo bem. O município abre uma licitação e ele convida as empresas A, as empresas B, e a empresa A, a empresa B e a empresa C. Olhem só, vamos voltar aqui para a regra. E digamos, fechando aqui o exemplo, que dessas 3, 2 aceitaram e vieram participar da licitação as empresas A e B. Será que está atendida a regra do 22.7º? Vamos aqui, de novo. Quando por limitações de mercado? Aqui não é o caso, né, pessoal? Aqui eu tenho mais de 3 possíveis interessados. Mas houve o quê? O manifesto desinteresse dos convidados. Então, tinha 4 empresas, na verdade, pouco mais de 3. Delas, a administração convidou 3, mas uma não se interessou. Pois bem, para o 22.7º, esse exemplo que eu dei aqui, poderia prosseguir regularmente a licitação. A administração convidou das 4, 3. Das 3, uma não se interessou, 2 participaram, prossegue o certame. Isso pela literalidade do 22.7º. Mas olhem só aqui. Qual a interpretação dessa norma? Aqui estou voltando para a sistemática normal. Pelo STJ e pelo nobre TCU. O que diz o STJ aqui? Um posicionamento que eu peguei da segunda turma. STJ, segunda turma, RESP 640.679. Salvo na hipótese do artigo 22.7º, deve haver a efetiva participação de pelo menos, pessoal, aqui ficou no cantinho, 3 licitantes, sob pena de repetição do convite. O TCU tem a mesma posição. Ou seja, adaptando aquele exemplo que eu dei para vocês, se numa cidade tem 4 empresas, o município convidou 3. Dessas 3, uma não aceitou o convite. Pelo 22.7º puro, desde que houvesse adequada justificativa, uma não aceitou, poderia prosseguir. Mas para o STJ e para o STF não. Como existe ainda na localidade empresas atuantes na área, o que tem que fazer a administração? Ela tem que repetir o convite, e agora até pode esquecer, talvez, da empresa C, mas ela tem que convidar a empresa D. E aí sim, eu vou ter a efetiva participação de 3 membros na licitação. Então, esse é o raciocínio. Para o TCU e para o STJ, a administração tem que ser mais diligente e atuar de modo que obtenha a efetiva participação de pelo menos 3 licitantes no certame. Pois bem, vamos seguir aqui, voltando para a ordem, uma consideração bem tranquila. O TCU é inválida a convocação de pessoal integrantes de ramo negocial distinto. TCU, Acórdão 2363/2006, segunda Câmara. Determinou que certo município deixasse de convidar interessados de ramos diversos incompatíveis com o objeto do certame. Claro, isso aqui é uma coisa evidente e lógica, né, pessoal, mas que não custa a gente destacar. A lei é clara, do ramo pertinente ao seu objeto. Então, não vale, por exemplo, uma administração que eu tenho 10 empresas que atuam em certo setor. No setor A. A administração abre um convite
e convida 50 empresas para participar. Só que das 50, apenas 2 que atuam no setor. Ora, é isso que o TCU falou. Não pode. Tu tem que convidar o quê? Apenas pessoas físicas ou jurídicas que possam efetivamente executar o objeto do contrato. Pois bem, com isso, vamos aqui na sequência. Algumas considerações aqui doutrinárias sobre o nosso convite. E, na verdade, pessoal, dependendo da prova, está tudo certo. Olhem só, isso aqui cai de forma bastante rara quando alguém cobra, quem cobra é o CESP. Isso aqui cai bem mais. 2 considerações aqui, elas não são idênticas, mas ambas a gente pode considerar correto para concurso. Mas vamos colocar aqui primeiro essa aqui. Ó. Bandeira de Mello. O autor entende que os não cadastrados, não convidados na modalidade convite, também podem dela participar, desde que requeiram cadastramento no mesmo prazo estipulado para a tomada de preços. Então, o que o Bandeira de Mello fez? Ele pegou emprestado, lembrando para vocês, né, pessoal, os não convidados, pela regra do 22º, têm que ser cadastrados. Opa! Os não convidados, pela regra do 22º, têm que ser cadastrados. O que o Bandeira entende é que mesmo aqueles não cadastrados têm direito a participar. Mas aí não se aplica a eles, estou voltando aqui na regra, essa parte final do 22º. Aqui. Não nesse prazo de 24 horas da data da apresentação das propostas, e sim o prazo da tomada de preços, que é aquele prazo de 3 dias antes da data prevista para a apresentação das propostas. Então, se aparecer numa prova, pessoal, há entendimento doutrinário, ou segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, tranquilo. Realmente é uma lição doutrinadora. Seguindo aqui, agora sim, o que cai com mais frequência são essas 2 lições aqui. Ó. A primeira da de Pietro e a segunda também do Bandeira. No convite, olhem só, não há fase de habilitação. Eu acho simplesmente perfeita essa consideração da professora de Pietro, porque é a sistemática do convite. Olhem só, no que toca aos convidados pela administração, eles podem ser cadastrados ou não. E a lei não impõe em nenhum momento que o não convidado se cadastre. Pois bem, juntando isso ao fato de que o não convidado deve necessariamente ser cadastrado, eu posso tranquilamente concluir, como concluiu a professora de Pietro, entre outros, que no convite não há fase de habilitação. Frisando de novo por quê, pessoal? Porque o convite, a carta convite pode ser enviada cadastrado ou não. E a lei não exige que o não cadastrado se cadastre. E no que toca aos não convidados, esses têm que ser necessariamente cadastrados. E que então no convite não vai ter fase de habilitação. Última observação, Bandeira de Mello. No convite, a habilitação dos convidados é presumida. Às vezes cai assim, tá, pessoal? Mas o mais comum mesmo é essa lição da professora aqui. Dizer que não se trata de presunção de preenchimento de requisito de habilitação. Simplesmente não há fase de habilitação para os convidados no convite, tanto para os convidados como para os não convidados. E agora, fechando o nosso nobre convite, são as hipóteses de uso. Hipóteses de uso do convite. 1. Obras e serviços de engenharia cujo valor estimado seja de até R$ 150 mil. 2. Compras e outros serviços cujo valor estimado seja de até R$ 80 mil. 3. Nas licitações internacionais, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no Brasil, observados os limites de valor acima indicados. Então, pessoal, aqui está as 3 hipóteses em que a administração pode usar o convite. Obra e serviço de engenharia de até 50 mil, compras e outros serviços de até 80 mil, e nas licitações internacionais, observados, conforme objeto, um desses limites de valor. Com isso, vamos aqui para a quarta figura definida no 22, a quarta modalidade,
O concurso, pessoal, ele é regulado também no artigo 52, já deixa eu colocar aqui. E aí eu deixei para nós trabalhar alguma coisa dessa modalidade, já usando a própria literalidade da lei. Mas vamos aqui que esse conceito por si só já permite que a gente traga algumas peculiaridades do concurso. Então, o concurso é a modalidade de licitação, olhem só, entre quaisquer interessados para escolher trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital, publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Então vamos lá, pessoal, que só destacando, a hipótese de uso do concurso é bem clara. Trabalho técnico, artístico ou científico. Pessoal, concurso de escultura, por exemplo, concurso de projetos, concurso muito comum, concurso de redação, são 3 exemplos de uso, então, dessa modalidade de licitação. Vamos aqui, basicamente, tirar 3 conclusões e depois a gente complementa lá com o artigo 52. Olha essa expressão, quaisquer interessados. Para a parcela considerável da doutrina, e na real é isso que acontece no dia a dia da administração, vou colocar aqui, no concurso não há fase de habilitação. Nem todo mundo concorda com essa conclusão, pessoal. Porque eu transcrevi, eu trouxe fora da ordem da lei o 32, parágrafo 1º. Se vocês lembram, esse dispositivo ele dispensa a apresentação total ou parcialmente dos requisitos de habilitação em quais hipóteses? Leilão, convite, concurso e fornecimento de bens para a ponta entrega. Pois bem, vários doutrinadores aplicam esse 32 primeiro, total ou parcialmente, dizendo, ora, a administração vai ter discricionariedade. Para decidir se num concurso é a dispensa total ou parcialmente requisito de habilitação. Não dá para dizer, não há fase de habilitação. Só que outros doutrinadores interpretam, dão preferência, na verdade, para essa expressão quaisquer interessados. E dizem, no concurso, efetivamente não há fase de habilitação. Voltando para cá, se a gente for pensar bem, vamos lembrar que os concursos de redação, o que tem que ter, pessoal? Olha, tu apresenta só a tua identificação, que dentro da sistemática da 86693, eu vou dizer que é habilitação jurídica e dizer quem foi que fez o trabalho. Para a prova, pessoal, todas as bancas, quando eu vi cobrar essa declaração, consideraram corretas. Pela aplicação dessa expressão, quaisquer interessados. Dizer isso aqui, então, no convite não há fase, desculpa, no concurso não há fase de habilitação. Pois bem, seguindo aqui, uma segunda consideração. Veja, eu vou destacar aqui em verde. Mediante a instituição de prêmios ou remuneração. Lembrando novamente o exemplo da redação. Tu entra no concurso de redação, por exemplo, 10 mil primeiro colocado, 5 mil segundo, 3 mil terceiro. O que é isso? Isso é o prêmio ou remuneração. Significa dizer que no concurso não há proposta de preço. Uma vez que o prêmio ou remuneração, ele é fixado unilateralmente pela própria administração. Então, no convite não há proposta de preço, cabe à administração unilateralmente fixar o valor do prêmio e remuneração. E aí vou generalizar, pessoal. No concurso, simplesmente não há
proposta. Se tu pensar aqui, e é uma ótima questão para concurso, se ela for genérica, pensa só, entrei no concurso de monografia. Eu vou apresentar o quê? Um projeto de monografia dizendo, se eu for o vencedor, eu vou escrever uma monografia sobre isso, dizendo no primeiro parágrafo mais ou menos assim, no segundo mais ou menos assim, até o final. É claro que não. No concurso, tu vai fazer o trabalho técnico, artístico ou científico. Por isso que não há proposta propriamente dita, nem de conteúdo, nem de valor. Não há de valor, porque é a administração que fixa. E não há de conteúdo, o trabalho, porque o interessado, o licitante, o que entra no concurso, ele faz o próprio trabalho como condição para ingressar no certame. Voltamos aqui então. E é isso, pessoal. O que eu vou destacar por enquanto do nosso concurso. 4 coisas. Vamos lembrar aqui e acrescentar uma quinta que já está expresso. Então, o concurso só pode ser usado nessa hipótese aqui, trabalho técnico, artístico ou científico. Já destacamos a antecedência mínima entre a publicação do aviso com o edital e a apresentação do trabalho é 45 dias. No concurso, não há fase de habilitação. Não há entendimento unânime, mas entendimento considerado correto pelas bancas. No concurso não há proposta de preço, porque cabe à administração fixar unilateralmente o prêmio e remuneração. E como a pessoa que entra faz o próprio trabalho, não uma proposta de trabalho, no concurso não há proposta. Pois bem, com isso vamos aqui para o último conceito, o conceito da última modalidade de licitação regulada na própria 86693. É o nosso leilão. Vamos lá, leilão é a modalidade de licitação entre, olhem só novamente, quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Pois bem, pessoal, então, genericamente falando, o leilão só se presta à alienação de bens ou direitos pela administração. Quais são suas hipóteses de uso? Nós vamos voltar a falar dessa figura também. Ela é regulada com mais detalhes no artigo 53 da 86693. A gente volta, então, nesse momento aqui, fechando, na verdade, todo o capítulo 2, o último dispositivo dele trata do leilão. Então, vejam só as hipóteses de uso do leilão. Antes disso, quaisquer interessados. A conclusão é a mesma do concurso. Embora não seja consensual, é usual a afirmação de que no leilão não há fase de habilitação. Realmente, né? A administração quer vender, alienar um bem ou um direito pelo melhor valor, né? No caso, o maior preço. O interesse dela não é, nem é cabível, vamos assim dizer, tu ter, por exemplo, consideração de qualificação técnica ou econômico-financeira. Apesar disso, alguns aplicam o 32 primeiro, que é uma autorização para que a administração decida pela isenção, pela não aplicação total ou parcial dos requisitos de habilitação. Então, essa doutrina diz que no concurso pode não haver fase de habilitação, pode, não é que não existe nunca, pode não haver, e a fase de habilitação pode se limitar a apenas algumas espécies de requisitos. Pois bem, no mais, vamos voltar aqui, e é o que eu coloquei, em virtude, mais uma vez, essa mesma expressão, quaisquer interessados, é usual e é considerado correto se afirmar que no leilão não há fase de habilitação. Pois bem, pessoal, ademais, nesse ponto, vamos falar só mais uma coisinha aqui do leilão. Vejam só, na verdade, comentar um pouco essas hipóteses de aplicação. Móveis inservíveis para administração.
É bem claro, né, pessoal? Cuidado com a pegadinha de prova. Não quer dizer móveis inúteis, que se for inútil ninguém vai querer. São móveis que não estão sendo mais de utilidade para a administração alienante. Mas é óbvio que eles devem manter uma utilidade mínima para que alguém se interesse em adquiri-los. Segunda coisa, pessoal, questão de a gente cuidar aqui, ó, produtos legalmente apreendidos. Realmente isso aqui é muito comum. Receita Federal, por exemplo, faz uma série de apreensões na zona aduaneira e depois promove um leilão. Perfeito. Terceira hipótese, produtos legalmente penhorados. Cuidado, tá, pessoal? Isso aqui, na verdade, tecnicamente não é adequado. A penhora é um ato judicial e pode dar lugar ao leilão, portanto, aonde? Na própria esfera judicial. Mas, e eu estou falando de leilão no contexto da própria atividade administrativa. Mas se vier numa prova, sem dúvida está correto. Literalidade do parágrafo 5º. Produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Seguindo aqui, outra hipótese, alienação de bens imóveis, prevista no artigo 19 da 86693. Eu transcrevi ele para a gente relembrar. O que nos diz o 19? Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. 1. Avaliação dos bens alienáveis. 2. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. 3. Adoção do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Pois bem, então aqui está uma outra hipótese de uso. Falta alguma aqui? Falta. Falta uma hipótese que a gente analisou lá no artigo 17. E aí eu acrescentei aqui, pessoal. Artigo 17 autoriza o uso do leilão para bens móveis avaliados isolada ou globalmente em até R$650 mil. Portanto, vamos voltar aqui a talvez o que mais cai no leilão são as hipóteses de uso. Destacando novamente. Bens móveis inservíveis pela administração. Produtos para administração. Legalmente apreendidos ou penhorados. Bens imóveis oriundos de procedimento judicial ou da ação em pagamento. E, por fim, móveis avaliados isolada globalmente em até R$650 mil. Pois bem, com isso vamos aqui adiante, apenas mais uma consideração sobre o leilão. Vejam só, eu posso ter outras hipóteses? Na verdade, sim. E aqui, leis esparsas prevêem o uso do leilão em outras hipóteses, além das previstas no Estatuto. A. Artigo 42, parágrafo 3º da Lei 9491, de 9 de 97, que altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização. Pessoal, isso aqui foram os mega leilões, onde foi alienado o controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Uma segunda hipótese, artigo 29 da Lei 9074, de 7 de 7 de 95, que estabelece normas para outorga e prorrogação das concessões e permissões de serviço público. E C, artigo 10 da Lei 11481, de 31 de 5 de 2007, que altera a legislação sobre bens imóveis da União, prevendo leilão para alienação de bens imóveis do Fundo do Regime Geral da Previdência Social. Então aqui, tá, pessoal, apenas algumas outras hipóteses também previstas em lei, em que se autoriza o uso, em que se prevê o uso do leilão. Pois bem, aqui ainda dentro do nosso artigo 22, parágrafo 8º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas nesse artigo. Pois bem, pessoal, muito cuidado. Esse parágrafo 8º, é claro, ele é dirigido ao administrador. Então, quando ele diz, é vedada a criação de outras modalidades de licitação,
significa dizer que o próprio administrador não pode criar outras modalidades. É claro que o legislador pode fazê-lo, como fez com relação, por exemplo, com o pregão. Modalidade hoje regulada na 10.520/2002. Então, existe uma vedação, tanto a criação, como a gente acabou de destacar, como também a combinação. Significa dizer o quê? Ora, se a administração usa uma concorrência, opta pela modalidade concorrência, deverá se valer somente das regras da própria concorrência. Ela não pode pegar emprestado, por exemplo, a regra da tomada de preços ou do convite. Enfim, optando por uma das modalidades, dentro do que permite a lei, apenas as regras da própria modalidade. E fechando aqui o nosso parágrafo 9º. Na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, tomada de preços, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado, ou seja, não inscrito no registro cadastral, os documentos previstos no artigo 27 a 31 que comprovem a habilitação compatível com o objeto da licitação nos termos do edital. Bem, bem simples, né, pessoal? Simplesmente é dizer que a administração, numa tomada de preços, só pode exigir do não cadastrado o que é necessário para comprovar o requisito de habilitação com relação ao próprio objeto do certame. Pois bem, nesse ponto que nós paramos, na próxima aula, artigo 23 e seguintes da 86693. Obrigado a todos e até lá.